Olá pessoal que se liga na mídia esportiva, estamos chegando para mais um conteúdo aqui. Eu vou destacar o nosso querido rádio. Eu vou trazer as emissoras de rádio que já estão confirmadas na Copa do Mundo de 2026. Vou falar também de algumas grandes emissoras que estão fora, infelizmente. Também vou falar aqui de um narrador esportivo importante do rádio brasileiro que não vai narrar a Copa do Mundo porque a emissora que ele está atuando atualmente não possui os direitos, quer dizer, não comprou os direitos de transmissão do Mundial. Bom, se você gosta desses assuntos de mídia esportiva, TV, rádio e internet, eu sempre peço a sua colaboração. Faça a inscrição aqui no canal do Fábio Fidelis, clica aí em inscrever-se, tá? E não esquece também, gostou do vídeo, manda o seu like. Olha, é o seguinte, vou começar falando aqui da Rádio Itatiaia, né? Super emissora de rádio de Minas Gerais, realmente fantástica Itatiaia, mais uma vez confirmada na cobertura de um Mundial de Futebol. E vou trazer aqui dois destaques, né, da Itatiaia, o Mário Henrique, né, o narrador Mário Henrique, o Caixa, que normalmente narra os jogos do Atlético Mineiro na Itatiaia. Super nome conhecido, esse bordão pegou aí no Brasil inteiro, né? O Caixa, Caixa, Caixa. E temos o Pequetito, exatamente, o Oswaldo Reis, que é o narrador dos jogos do Cruzeiro, né? Da Raposa, né? Então são dois nomes importantes que eu estou destacando aqui da Rádio Itatiaia, o Mário Henrique, da Itatiaia, né? O Mário Henrique, o Caixa e também o Pequetito, o Oswaldo Reis. Duas emissoras do Grupo Bandeirantes estarão na Copa do Mundo, já confirmadas há um bom tempo, mas a gente vai informar mais uma vez aí, né, para você que está acompanhando em todo o Brasil. Então a Rádio Bandeirantes vai transmitir os jogos da Copa do Mundo. Dois destaques aqui, né, vou trazer alguns destaques das emissoras de rádio. Bom, o narrador titular da Rádio Bandeirantes de São Paulo é o Ulisses Costa, né? Que está já há um bom tempo. Ele que chegou a ser o número 2 ali do José Silvério, depois com a saída do Silvério, ele acabou herdando, né, a posição de número 1, Ulisses Costa. E outro narrador que eu gosto muito, né, que faz parte também ali da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, o Rogério Assis, o Canhão. Olha, o Rogério, sensacional, né? Principalmente na Jovem Pan, eu adorava as transmissões do Rogério Assis, e também teve uma passagem muito legal pela 105 FM, pelo rádio de Campinas, né? Foi da equipe do Carlos Batista num período ali, narrando os jogos da Ponte Preta e do Guarani, Rádio Bandeirantes de Campinas do Batistão. Então tá aí, Ulisses Costa e Rogério Assis, os dois grandes nomes das narrações esportivas da Rádio Bandeirantes. A Band News FM também vai transmitir os jogos. E uma coisa interessante, né, uma informação, é que tanto a Rádio Bandeirantes como a Band News FM vão transmitir 60 partidas. Essa é a informação. 60 jogos cada uma, provavelmente as mesmas partidas, né? Ou seja, não vão transmitir todos os jogos, né? Rádio Bandeirantes e Band News FM, porque temos 104 partidas nessa Copa do Mundo, né? Inchada nessa Copa do Mundo. Então, 60 jogos, um pouco mais da metade das partidas serão transmitidas. E no caso da Band News FM, né, os dois principais narradores, o Marcelo Duó, que eu acho também um narrador excelente, né? Com aquele bordão dele, caçapa! E tem o Silva Júnior, né? Vozeirão também, um belíssimo narrador esportivo, o Silva Júnior, que também presta serviço ali ao SBT, ao canal do Benja também, né? O Silva Júnior anda narrando, que foi da Fox, foi da Rádio Globo, enfim, muito experiente o Silva Júnior, e o Marcelo Duó também não fica atrás. Acho dois excelentes narradores com estilos diferentes, né? Os principais nomes aí da locução esportiva da Band News FM. Então tá aí, Grupo Bandeirantes vai ter as suas duas emissoras, digamos assim, a Rádio Bandeirantes, tão tradicional, e a Band News FM, que é até uma novidade aí nos últimos anos, né, nas transmissões esportivas. Bom, outro grupo, né, CBN e Rádio Globo, então, confirmadas na Copa do Mundo. O grande nome da CBN em São Paulo é Oscar Ulisses, né, super experiente, irmão do Osmar Santos, um dos maiores narradores do rádio paulista, do rádio brasileiro, que também já passou pela televisão. Oscar Ulisses, né? Super nome, o pro gol, né? Que é o, podemos dizer, o bordão, né? O estilo, a forma que ele narra os gols, né? Ele grita pro gol. E o Rodrigo Bittar também, outro nome que dá para ser citado aqui, né? Importante narrador esportivo também da CBN, né? Já na Globo temos o Edson Mauro, né? Globo Rio de Janeiro,
o Edson Mauro, o Hugo Lago, né, são narradores importantes. O Edson Mauro também super experiente, está há muito tempo no rádio esportivo do Rio de Janeiro. Então tá aí, CBN e Globo, né, transmitindo os jogos da Copa do Mundo, e a gente não tem aqui as informações de quantas partidas, né, essas emissoras vão transmitir. Aliás, só o Grupo Bandeirantes aqui divulgou que vai transmitir 60 partidas em cada uma de suas emissoras. Outro grupo confirmado, aliás, foi o primeiro, né, a primeira rádio que confirmou transmissões da Copa do Mundo 2026, a Jovem Pan. Exatamente, Jovem Pan, que é muito forte, não só no rádio, como também nas redes sociais, no seu canal no YouTube, né, também com as transmissões esportivas, com os debates. E o Nilson César, né, veterano, ele continua sendo o narrador principal. E o filho do Nilson César também nas transmissões esportivas, né, o Fausto Favara, transmitindo partidas importantes. Tem lá também o José Manuel de Barros, né, que já está há um bom tempo, desde a época do Rogério Assis, está lá o José Manuel de Barros na Jovem Pan. E tem uma equipe de comentaristas também muito forte, né? Vampeta, Mauro César, né? Mauro César Pereira, Flávio Prado, Bruno Prado. Então, realmente, tem muito. Fábio Piperno também faz parte do time de comentaristas, né? Que é uma das forças da Jovem Pan, são os debates, né? É o seu time de analistas aí dos jogos de futebol. Então tá aí a Pan, mais uma vez, transmitindo Copa do Mundo. Rádio Gaúcha também já confirmou há um bom tempo, né? E a gente cita aqui um nome fantástico, né? Também um veterano, com muitas Copas do Mundo, com muita história na narração esportiva do rádio brasileiro, né? Da Rádio Gaúcha, o Pedro Ernesto Denardim. Realmente um nome fantástico. Também lá você tem o Gustavo Manhago, outro nome importante, Luciano Périco, enfim, né? Uma super equipe da Rádio Gaúcha que vai estar acompanhando os jogos da Copa do Mundo. Outra rádio, Energia 97, aí com estilo totalmente diferente dessas emissoras que foram citadas, né? Estilo irreverente, né? No nosso futebol aqui, né? Com os times de São Paulo, a Energia, todo mundo sabe, né? Que tem lá o narrador do Santos, o narrador do Palmeiras, o narrador do São Paulo, o narrador dos jogos de todos os times, né? Do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Então você tem lá o Domênico Gatto, né? Que é um dos principais nomes ali da narração, ele que narra os jogos do Palmeiras. Tem lá também o Luiz de Paula, né, que é o narrador dos jogos do Corinthians. Rafael Navarro tem feito os jogos do São Paulo. O Cadu Santos tem feito os jogos do Peixe. Vamos ver como é que vai ser na Copa do Mundo, né? Se todo mundo vai trabalhar, o Domênico Gatto eu garanto que vai estar ali nos jogos, provavelmente nos jogos da Seleção Brasileira, ou teremos um rodízio. Vamos ver o que vai fazer a Energia 97, com estilo brincalhão, irreverente, que é completamente diferente de tudo que a gente está acostumado, né, daquele rádio tradicional, convencional, digamos assim. Então a Energia também vai marcar presença nesse Mundial 2026. E para fechar a lista aqui das rádios, né, temos a TMC, que para muita gente que não sabe, é a antiga Transamérica, né, onde estava lá o Éder Luiz, e ele continua, né, continua sendo o principal nome, o narrador, né, depois de muito tempo na Transamérica, o Éder Luiz, de Rádio Bandeirantes, que narrou na TV, né, na Band, na Record, na Rede TV, fez muita televisão. Eu gostava das narrações do Éder também na televisão. E ele é aquele estilo metralhadora, né, no rádio, pique incrível, vozeirão, né, uma voz potente, já veterano também. O Éder Luiz com muita história, o principal nome da TMC. Guilherme Lage também, um dos narradores mais importantes da TMC. Ricardo Melo, né, ex-105, ex-Rádio Globo e outras emissoras de rádio, também está lá na equipe esportiva da TMC. Então um time muito legal, né, um time muito legal. Tem o André Galvão, né, ali que agora está mais comentando os jogos do que reportando, né, o André Galvão. E toda uma equipe, né, toda uma equipe de transmissão, de retaguarda, de apresentação, de comentaristas, repórteres. Deve fazer também um belo trabalho mais uma vez, né? A TMC, antiga Transamérica, né? Transamérica, do jeito que a gente conhecia, não existe mais, né? A Transamérica musical, a gente informou aqui dessa mudança, né? Quando aconteceu aí. Bom, gente, então essas rádios confirmadas. Então, você que está aí querendo saber quais as rádios vão transmitir a Copa do Mundo, então essas rádios já estão 100% confirmadas. Infelizmente, a gente não tem, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, nenhuma informação positiva, né, sobre a Super Rádio Tupi. Uma pena, já gravei um vídeo falando sobre isso, né? Você ter ali Luiz Penido e o garotinho José Carlos Araújo, né, dois grandes narradores com tanta história e por enquanto fora da Copa do Mundo.
e o que está alegando aí a rádio, né, a Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, é a questão financeira, né? São 500 mil dólares que cada rádio tem que pagar, né? Para transmitir, para ter os direitos de transmissão da Copa do Mundo. Você vê no caso da Rádio Bandeirantes ali, do Grupo Bandeirantes, né? 500 mil dólares Rádio Bandeirantes, 500 mil dólares a Band News FM. Pelo menos é essa a informação, né? 500 mil dólares para cada rádio. Mesmo sendo o mesmo grupo, você não pode fazer ali uma composição, né? Pelo menos é isso que está sendo informado, 500 mil dólares por rádio, por prefixo. Aí as afiliadas não, né? As afiliadas que transmitem a programação, aí uma outra história, não tem que pagar os direitos, mas ali, digamos, a matriz, né? No caso da Bandeirantes ali, a Band News FM e também a Rádio Bandeirantes, são prefixos diferentes, então teria que pagar pelo menos, é isso que a gente sabe, né? Teria que pagar aí os 500 mil dólares para cada emissora. Então a Rádio Tupi, nesse momento, não comprou os direitos ainda e a tendência é que não faça a Copa do Mundo. Vamos torcer para que no final, aí, né, na prorrogação, na decisão por pênaltis para a Copa do Mundo, a Tupi anuncie a transmissão da Copa do Mundo. E também o que os diretores, né, os executivos da Super Rádio Tupi informaram, é a questão de não ter, né? A Tupi não tem uma rede de rádios. Isso ajuda muito em relação à publicidade, né? A você conseguir patrocínios para a Copa do Mundo quando você tem uma grande rede de retransmissoras. Isso não acontece com a Super Rádio Tupi, então é mais uma dificuldade. Então vamos aguardar aí para ver o que acontece, mas nesse momento a Tupi está fora da Copa do Mundo, tá certo? Se tiver uma novidade, a gente vai trazer aqui para vocês. Sobre a Rádio Jornal também de Recife, né? Essa está confirmada, está fora da Copa do Mundo, não vai transmitir, né? Já fez várias vezes, né? Várias edições de Copa do Mundo, mas desta vez é devido também à questão financeira, os direitos, né? Que dobraram de preço em relação à Copa de 2022, então está fora também a Rádio Jornal do Recife. E eu queria falar da 105, né? Outra emissora que transmite muito futebol, a 105 FM de São Paulo, que é em Jundiaí, mas eles anunciam São Paulo e tal, transmite os grandes clubes da capital e também jogos do Santos. Pois é, a 105 está fora da Copa do Mundo, não comprou os direitos de transmissão. E o Oswaldo Maciel, né? Que era da Transamérica, né? Que agora é TMC, ele acabou há pouco tempo, né? Trocando de prefixo, digamos assim, foi lá para a 105. Como a 105 não tem os direitos, não adquiriu, né, os direitos da Copa do Mundo, então o Oswaldo Maciel, né, baita nome, Oswaldo Maciel, que acabou mudando de rádio e não vai poder transmitir a Copa do Mundo porque está numa emissora que não detém os direitos de cobertura. Então é isso, gente. Para fechar o vídeo, né, mais um grande nome. Eu trouxe aqui um vídeo falando de grandes nomes da TV que estarão fora da Copa do Mundo, né? Luiz Roberto por questões de saúde, o Milton Leite porque está no X-Sports que não tem os direitos da Copa do Mundo, né? Estava no Grupo Globo, mas deixou a Globo, né? A Sport TV. E também outro nome super importante, né? O Cléber Machado, que está lá na Record, e a Record também não comprou a Copa do Mundo. Até teve ali uma situação, algumas informações que a Record poderia adquirir, mas a Record me parece que não queria que os mesmos jogos, né, que ela fosse transmitir seriam da Globo, né? Quer dizer, ela não queria transmitir os mesmos jogos da Globo. O SBT fez esse acordo, né? Ali com o canal N Sports, o Galvão Bueno é sócio do N Sports, eles adquiriram os direitos e vão transmitir os mesmos jogos da Globo, né? Os 32 jogos do SBT são jogos do pacote da Globo. A Record queria jogos exclusivos, né? Jogos diferentes, isso acabou não acontecendo, então eu me lembro muito bem na época, essa era a informação, a Record acabou desistindo de transmitir a Copa do Mundo e com isso o Cléber Machado ficou fora. E o Oswaldo Maciel, um grande nome do rádio brasileiro, que também não vai poder transmitir a Copa do Mundo, a não ser que tenha um convite aí de alguma emissora, algum convite especial para a Copa, coisa que até agora não aconteceu. Tá certo, gente? É isso que eu queria falar para vocês aqui sobre as emissoras de rádio, né? As emissoras de rádio na Copa do Mundo, que é muito bacana, né? Às vezes você está no carro, né? Imagina, Copa do Mundo, você está no trânsito, está no carro aí, indo trabalhar, sei lá, indo para a faculdade, ou sei lá, dando um passeio, qualquer coisa. Aí você está no carro, liga lá, você consegue acompanhar, né, os jogos da Copa do Mundo. Então, essas são as emissoras de rádio que vão mostrar as emoções desse Mundial, tá certo? Valeu, gente, grande abraço, até a próxima aí, tchau!